Alguma vez te perguntaste como teria sido a tua vida se tivesse escolhido diferente? Todos nós, em algum momento da vida, olhamos para trás e imaginamos os caminhos que não percorremos. É um exercício silencioso, quase secreto. Acontece numa viagem de carro, numa noite de insônia, enquanto olhamos uma fotografia antiga ou quando encontramos alguém que já fez parte da nossa história. Por instantes, a mente abre uma janela para um universo paralelo. E ali estamos nós, a viver uma vida que nunca existiu, uma vida feita de possibilidades, de escolhas diferentes, de encontros que nunca aconteceram, de sonhos que ficaram pelo caminho. E é curioso porque muitas vezes emocionamo-nos com essas imagens. Sentimos uma saudade, sentimos ternura, por vezes até sentimos dor, uma dor difícil de explicar, porque não estamos a recordar algo que aconteceu. Estamos a sentir falta de algo que nunca chegou a acontecer. E talvez seja precisamente aqui que se esconda um dos lutos mais silenciosos da condição humana, o luto pelas vidas que não vivemos. E talvez seja por isso que tantas pessoas carregam uma tristeza que não conseguem explicar, uma tristeza sem nome, sem data, sem um acontecimento concreto a que possam apontar, porque nem todas as perdas são feitas daquilo que aconteceu. Algumas nascem precisamente daquilo que nunca chegou a acontecer. Toda a gente fala de perdas que aconteceram, da morte de alguém, do fim de uma relação, da perda de um emprego, da doença, da despedida. São tudo isso dores visíveis que têm nome, que têm um rosto, que têm uma história. Mas existe um outro luto, um luto silencioso, um luto sem funeral, sem flores, sem despedidas. Um luto que quase ninguém reconhece, porque ao longo da vida vamos fazendo escolhas e para cada escolha abre uma porta, mas fecha muitas outras. Quando escolhemos um caminho, deixamos para trás centenas de possibilidades, algumas sem importância, outras que continuam a viver dentro de nós durante décadas. A profissão que não seguimos, o negócio que nunca tivemos coragem de criar, o livro que nunca escrevemos, a formação que nunca fizemos, a viagem que ficou sempre para depois, o amor que nunca chegou a acontecer, ou aquele amor que podia ter sido uma história inteira, mas ficou apenas numa página. Talvez porque o momento não era o certo, talvez porque a vida levou cada um para o seu lado, talvez porque nenhum dos dois teve coragem suficiente. E mesmo assim, por vezes, pensamos naquele momento. Não porque queremos voltar atrás, mas porque uma parte de nós ficou curiosa, curiosa para saber quem nos teríamos tornado se aquela porta tivesse sido aberta. Há também os sonhos que nunca nasceram, os filhos que não vieram, as famílias que imaginamos, as casas que desenhamos na nossa mente, as cidades onde pensávamos ir, as aventuras que planeamos em silêncio, as mudanças que adiamos tantas vezes e que acabaram por não acontecer. E embora nada disso tenha existido realmente, a verdade é que existiu dentro de nós. E aquilo que existe dentro de nós também deixa marcas, cria saudades, cria perguntas, porque por vezes olhamos para a nossa vida e não choramos apenas pelo que perdemos. Choramos também por aquilo que nunca chegou a existir, pelo abraço que nunca demos, pela coragem que nunca encontramos, pela história que nunca começou. E isso pode parecer estranho, como ter saudades de algo que nunca aconteceu. Mas acontece, porque o ser humano não vive apenas da realidade, vive também das possibilidades, vive dos sonhos, das expectativas, das histórias que constrói dentro de si. E algumas dessas histórias acompanham-nos durante anos, como livros que ficaram por escrever. E a verdade
é que passamos muito tempo a fazer perguntas para as quais nunca teremos resposta. E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse partido? Mas talvez a maior sabedoria não esteja em tentar descobrir o que teria sido ou o que teria acontecido. Nunca saberemos. Nunca saberemos se aquele amor teria sido maravilhoso ou um verdadeiro desastre. Se aquela profissão nos teria realizado ou esgotado. Se aquela mudança nos tinha trazido felicidade ou solidão. A mente costuma pintar de dourado os caminhos que não escolheu. Mas a verdade é que todas as vidas têm luz e sombra. Todos os caminhos têm flores e pedras. Todos os sonhos carregam beleza e desafio. Talvez o verdadeiro trabalho da alma seja outro. Olhar para essas possibilidades com ternura, agradecer-lhes, reconhecer que fizeram parte da nossa caminhada e permitir que descansem. Porque não precisamos viver todas as vidas para que a nossa tenha valor. Não precisamos de ser todas as versões possíveis de nós mesmos. Não precisamos de abrir todas as portas. Nenhum ser humano consegue fazê-lo. E quando fazemos com as pazes que aquilo que não foi, algo de extraordinário acontece. Deixamos de olhar apenas para trás e voltamos a olhar novamente para a frente. E talvez aqui surja uma pergunta importante. Há alguma vida que ainda está à tua espera? Há algum sonho que ainda respira baixinho dentro de ti? Há alguma porta que continua entreaberta? Porque algumas possibilidades podem ter morrido, mas outras não. Algumas continuam apenas adormecidas, à espera de um pouco de coragem, à espera de um passo, à espera de uma decisão. Talvez não possas voltar atrás, mas ainda podes ir em frente. E isso muda tudo, porque enquanto houver respiração, há caminho. Enquanto houver caminho, há possibilidade. E enquanto houver possibilidade, a tua história ainda não terminou. Talvez a vida que ainda não viveste, talvez ainda não tenha sido perdida. Talvez tenha vindo apenas para te lembrar da preciosidade da vida que hoje tens. E talvez também para te recordar que existem capítulos que ainda podes escrever. Nem todas as sementes florescem, mas algumas permanecem debaixo de terra durante anos, em silêncio, à espera da estação certa, à espera da chuva certa, à espera da luz certa. Talvez exista ainda uma parte de ti que ainda não chegou tarde, uma parte de ti que não falhou, uma parte de ti que não perdeu o seu lugar no mundo. Talvez, apenas talvez, ainda não tenha chegado o seu tempo de desabrochar. E quem sabe, talvez a vida que mais procuraste não esteja mesmo aí atrás de ti. Talvez esteja mesmo à tua frente, à espera que finalmente acredites nela.